Olá pessoal, aqui é o professor Matheus Fraga, gravando essa aula para vocês aí. Bom, a gente já viu orações coordenadas, a gente começou com orações subordinadas e substantivos e eu acredito que vocês sentiram um pouquinho de dificuldade. Eu vou passar de novo essa aula, eu acredito que mais pausadamente, tá? Para que vocês possam entender melhor o que são as orações subordinadas. Pessoal, vê só. Na nossa oração, nós temos vários termos sintáticos, certo? Nós temos o sujeito, a transitividade verbal, nós temos os objetos, objeto direto e objeto indireto, nós temos o adjunto adverbial, nós temos o adjunto nominal, complemento nominal, nós temos o aposto e o vocativo, certo? Nós temos o predicativo, isso aí todos são termos sintáticos, tá? E aí, nós temos os tipos de orações. No mesmo período, podemos ter uma oração que a gente chama de oração simples, certo? Oração período simples, desculpa, que é aquele período que só possui uma oração. Observem. Opa. Deixa eu colocar aqui, novo. Não. Se eu digo assim, a casa é bonita. Ponto. Se eu digo a casa é bonita, só tem um verbo, que é o verbo ser, né? Esse é aqui é o verbo ser, tá? Só temos um verbo. Então é um período que a gente chama de período simples. Mas se eu digo assim, ó, opa, a casa que foi derrubada era bonita. A casa que foi derrubada era bonita. Ponto. Nós temos o verbo, né? Nós temos a locução verbal, foi derrubada, né? O verbo foi e o verbo era. Nós temos aqui um período que não é simples, certo? Nós temos dois verbos em um mesmo período. Vamos ver aqui agora se as orações, né, que pertencem a esse período, elas dependem uma ou não da outra. Aí se eu digo assim, por exemplo, deixa eu abrir aqui de novo, o Painting. Deixa eu abrir aqui. Eu digo assim, João gosta de pipoca. E Maria adora sorvete. Ponto. Ponto. Aí você me pergunta, peraí, mas é um período simples ou é um período composto? Vamos ver quantos verbos tem. Nós temos o verbo gostar e temos o verbo adorar. E temos aí sujeito João e o sujeito Maria. Em um período só possui um ponto final. Tá vendo? Agora, essa oração aí, essas duas orações são ligadas por uma conjunção, a conjunção ir. E eu pergunto, essa segunda frase, Maria adora sorvete, ela depende da frase João gosta de pipoca? Depende ou não? Se eu digo assim, João gosta de pipoca, ponto. Maria adora sorvete, ponto. As duas são orações que não precisam da outra para ter um sentido completo. Então, essas orações aí, esse período, a gente chama período composto por coordenação. Por que coordenação? Porque a primeira, João gosta de Maria, e a segunda, Maria adora sorvete, são orações que não precisam da outra para existir. São duas orações que possuem o período completo, né? O sentido completo. Esse i aqui, ele está ligando duas orações e tem um sentido de adição, certo? Então é um período composto por coordenação, tá? E uma oração coordenada aditiva porque a conjunção, né, é aditiva. Agora vamos começar a estudar as orações que necessitam da outra para ter o sentido completo. Vamos lá para o slide.
Orações subordinadas substantivas. São 3 tipos de orações subordinadas, tá, pessoal? São as orações subordinadas substantivas, as orações subordinadas adjetivas e as orações subordinadas adverbiais. E aí vamos ver as substantivos agora. Um substantivo ele pode ter numa oração o papel, né, sintático de quê? Substantivo, lembrando que é um termo morfológico, tá? Substantivo é uma classe gramatical, então é um termo morfológico. E esse termo morfológico ele pode ter na oração o papel de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo, aposto ou agente da passiva. E aí vamos ver como eles podem assumir, né? A oração completa pode assumir um desses termos. Vamos para a primeira aí. Oração subordinada substantiva subjetiva. Aqui, desculpa. Aqui. Exerce a função sintática de sujeito do verbo da oração principal. Você pergunta nessa frase aí, geralmente o verbo de ligação ele vai iniciar essa frase, a substantiva subjetiva, e você pergunta, é importante o quê? O que é importante? Tem um sujeito aí, não está expresso o sujeito, certo? Se não possui sujeito, você vai procurar na segunda frase. Será que a segunda frase ela tem um valor do sujeito? Vamos ver? É importante. O que é importante? Que você conheça o passado de seu país. É isso que é importante. Então, é um sujeito, tem um valor de sujeito, tá? Outra. Parece que meu time ganhará este campeonato. O que parece? Que meu time ganhará este campeonato. Parece o verbo intransitivo, certo? Outra. É sabido que o prazo terminará neste final de semana. Você procura sempre o sujeito, certo? Qual é a oração principal? É a oração que não possui a conjunção. Outra coisa, grifem aí, tá? As orações que geralmente aparecem na oração substantiva subjetiva, nas orações substantivas subjetivas aparece a conjunção que ou a conjunção se. Anota isso aí, tá, pessoal? Importantíssimo. Tomem nota, tá? A conjunção que ou a conjunção se, que são chamadas de conjunções integrantes. Ok? E aí, estamos aí, ó, algumas configurações dessas orações. Verbo de ligação iniciando a frase. É um bom sinal de que a oração vai ser subjetiva. Mas, né? Verbo intransitivo. E a voz passiva analítica, que é essa última frase aqui. É sabido, né? Voz passiva. Recebe a ação. Lembre-se, sempre faltará o sujeito na oração principal, pois a oração subordinada exercerá esta função. Vamos partir para a próxima. Objetiva direta. Exerce a função sintática de objeto direto do verbo da oração principal. Então, sempre que o verbo for objetivo direto, aí, né, for um verbo transitivo direto, a receita descobriu. Quem descobre algo. Descobriu o quê? Você pergunta, né? Será que pode ser substituído por algo? Vamos ver. A receita descobriu que a fraude era maior ainda. A receita descobriu algo. Falaram que a educação brasileira irá melhorar. Falaram algo. Objetiva direta. Objetiva indireta, como o objeto indireto, ele possui sempre a preposição, esta daí também virá precedida de preposição, tá? Exerce a função sintática de objeto indireto do verbo da oração principal. Lembro-me, quando eu lembro de alguma coisa, certo? Então é um objeto indireto. Lembro-me de que saímos de madrugada. A segunda oração. Por que segunda oração, pessoal? Vocês estão percebendo que sempre há o primeiro verbo da oração principal, que é o verbo lembrar, né, nesse caso aí, e o próximo verbo, que é o verbo sair, né, configurando no mesmo período duas orações. Ele gostava de se olhar no espelho. Quem gosta de alguma coisa. Então ele gostava de se olhar no espelho. Vamos para a próxima. Sim, observação interessante. A oração subordinada substantiva objetiva indireta é trabalhada por alguns gramáticos como Rocha Lima e Evanildo Bechara, com uma oração que denota geralmente relação a um ser animado e será introduzida somente pela preposição a. Ok?
Evanildo dedica sua atenção a que seus filhos se eduquem. Oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. Ok? Completiva nominal, a gente tem um vídeo aí, pessoal, que eu estou lançando hoje aí também, pro 8º ano, sobre complemento nominal. Sugiro que vocês dêem uma olhadinha lá, tá bom? Quem tiver com dúvida, quem não lembrar mais sobre complemento nominal. O complemento nominal sempre possui a preposição, tá? Mas essa eu sugiro que é a mais fácil. Por quê? Porque, de vez de um verbo, ela sempre vai vir após um substantivo. Exerce a função sintática de complemento nominal de um termo, adjetivo, advérbio ou substantivo da oração principal. Sentimos orgulho de seu comportamento. Orgulho não é substantivo? De seu comportamento, complemento nominal. Aí você vai ver esta frase sendo substantiva, subjetiva, completiva, nominal. De seu comportamento não tem verbo, eu vou adicionar o verbo, tá? Sentimos orgulho de que você se comportou. E aí sentimos orgulho disso, né? Completiva nominal, oração subordinada substantiva completiva nominal, que o verbo comportar ele aparece, tá? Comportamento lá em cima, na primeira frase, vocês estão vendo aí? Na primeira frase, comportamento é um substantivo e não um verbo, tá? O verbo comportar está na segunda. Oração subordinada predicativa é outra, exerce função de predicativo, muito fácil. Ele sempre vai vir após o verbo de ligação. Mas espera aí, professor, a substantiva subjetiva não tem o verbo de ligação? Tem, no começo da frase. A configuração dela é o verbo de ligação no começo da frase, tá? A verdade é que eu te amo. Esse é verbo de ligação, tá? E após a oração subordinada substantiva predicativa. O fato é que este acontecimento criou um problema diplomático. Aí vocês têm que lembrar quais são os verbos de ligação geralmente. Ser, estar, parecer, continuar. E aí, ó, predicativa, tá aí, tá? A oração predicativa tem uma estrutura rígida. Sujeito mais verbo de ligação. Ok? Sujeito mais verbo de ligação. E aí tá o exemplo, né? O melhor remédio era que todos conversassem civilizadamente. O melhor remédio, sujeito, era verbo de ligação, verbo ser, né? Que todos conversassem civilizadamente, a oração subordinada substantiva predicativa. A positiva, você vai procurar sempre. Se tiver um dois pontos, ou estiver entre vírgulas, exerce a função de aposto. Aposto é aquele termo que eu utilizo para dar uma informação a mais, né? Um termo acessório. E aí, Fernanda tinha um grande sonho, dois pontos. A chegada do dia de seu casamento, né? Aí você substitui, por exemplo, por isso, tem um sentido completo, né? Tem um sentido, Fernanda tinha um grande sonho, dois pontos. Isso aqui, a chegada do dia do seu casamento. Fernanda tinha um grande sonho, que o dia do seu casamento chegasse. Beleza? As orações apositivas são marcadas pelos dois pontos ou pelas vírgulas. Entretanto, isso não quer dizer que toda oração iniciada por estes sinais de pontuação será positiva, tá? A gente vai ver que orações subordinadas adjetivas também podem ser entre vírgulas, tá? É necessário ver se a oração subordinada exerce a mesma função de aposto. É importante ver isso aí, pessoal. E aí a gente acaba agora nessa videoaula e eu vou estar gravando agora a oração subordinada adjetiva, tá? Vocês vão ver que é um pouquinho mais fácil.